Paz do Senhor, irmãos. Lá em Lucas 19:13 vai falar assim: E chamando 10 dos seus servos, deu-lhe 10 minas e disse-lhe: Negociai até que eu venha. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar aqui que é uma parábola, né? Que Jesus, né, ele contou essa parábola aqui enquanto ele estava, né, perto de Jerusalém. E a palavra do Senhor vai falar que ele, nessa parábola, né, ele chama 10 dos seus servos, né? E ali ele distribui, né, mina ou dinheiro, né? Para que eles viessem administrar até que o Senhor, né, voltasse. E nessa parábola, né, o Senhor vai falar, né, sobre crescimento e também o Senhor vai falar, né, sobre esqueci como é a palavra agora, mas sobre você estagnar mesmo. Uns crescem, outros estagnam, outros não conseguem avançar. E através dessa palavra o Senhor, né, já começa perguntando, né, para mim e para você. O que vocês têm feito, né, com o dom, com o talento, né, que eu entreguei a cada um de vocês? Será que vocês têm crescido? Será que vocês têm buscado, né, multiplicar o dom que eu te dei? Ou você tem sido, né, como o servo mau, né, que escondeu o dom, que escondeu o talento, né? Talvez, né, por medo, por vergonha ou por timidez, não sei, o Senhor nos pergunta, né, o que temos feito com o dom, né, que Ele nos deu. Porque quando Ele voltar, Ele vai requerer, né, aquilo que Ele entregou a cada um de nós. E cabe a nós, né, nos apresentar diante do Senhor como servos bons, servos prudentes, né? Servos que cresceu ali, né, diante do Senhor, que multiplicou aquilo, né, que o Senhor nos entregou. E a palavra do Senhor vai falar que ele voltou, né, aquele Senhor, e ele chamou a cada um a quem ele tinha entregado um dom e um talento, né, para que viesse prestar contas, né, diante dele, sobre o que tinha feito com aquele dom, com aquele talento. E a palavra do Senhor vai falar que o primeiro, né, ele ganhou 5, né? Ganhou mais 5, ou perdão, ganhou mais 10. E aí o segundo, né, negociou também, ganhou mais 5, progredindo. Mas a palavra do Senhor vai falar que o último, né, o terceiro, ele escondeu aquele dom, ele se amedrontou. Ele guardou, ele estagnou, ele não cresceu, ele não avançou. E o Senhor está falando, né, conosco através dessa palavra. Seja como esses, né, como esses 2 primeiros, que cresceram, que buscaram, né, progredir para o reino do Senhor. Que buscaram, né, multiplicar, né, o seu dom, o seu talento. Não se amedronte como esse terceiro, não estagne, não parem. A palavra do Senhor vai falar que o medo, né, ele paralisa e o medo não te deixa avançar. Não seja como esse servo aqui, né, como esse mau servo, que é assim que o seu Senhor vai lhe chamar, né, mau servo. Quando ele chama o primeiro, né, o primeiro vai lá e apresenta a ele 10. Quando ele chama o segundo vai lá e apresenta a ele 5. Mas quando ele chama o terceiro vai lá e entrega, devolve para ele aquele dom que ele tinha entregado, né? Entrega aquele dom sem crescimento, entrega aquele dom da maneira que o Senhor lhe deu, sem avanço, sem progredir, porque permitiu com que o medo, né, lhe parasse, permitiu com que o medo, né, lhe paralisasse. O Senhor está falando, eu não sei, né, qual é o medo que está te paralisando, mas através dessa palavra que o Senhor nos desperta, né, peça a Deus coragem, peça a Deus, né,
para tirar tudo aquilo que tem te paralisado, tudo aquilo que tem te impedido, né, de crescer, de avançar, né, no reino do Senhor, porque quando Ele voltar, Ele vai requerer. E quando Ele requerer, você tem que estar ali, né, você tem que ter multiplicado ali aquilo que Ele te deu. Se foi um dom de louvar, louve ao Senhor, não pare. Não pare de louvar, não estagne, não paralise por causa de medo, não. Por causa de vergonha, por causa de timidez, eu não sei, o Senhor está falando. Não pare, louve. Se é de pregar, pregue. Não pare, não estagne, né? Por causa de vergonha, por causa de medo. Não permita com que o medo te paralisa, porque o medo ele vem, né? É para nos paralisar mesmo, para não deixar com que venhamos crescer, né? Para não permitir com que venhamos multiplicar aquilo que o Senhor nos entregou, mas através dessa palavra o Senhor está falando. Vença o medo, não deixe o medo te parar, não deixe o medo te paralisar, não. Faça como esses bons servos, né? Que multiplicaram aquilo que o Senhor os entregou. Porque a palavra do Senhor vai falar que quando o Senhor veio requerer, né, daquele terceiro servo, que ele devolveu o mesmo dom que ele tinha escondido, o Senhor tirou dele e entregou para aquele que tinha mais. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai falar que aquele que tem, né, lhe será acrescentado, mas aquele, né, que não tem, até o que tinha, né, até o que o Senhor tinha entregado, lhe será tirado e dado àquele que tem mais. E através dessa palavra o Senhor está falando, né, conosco. Não queira com que eu tire aquilo que eu lhe entreguei, porque você não está usando por causa de medo, né? Por causa de timidez, por causa de vergonha. Eu não sei o que tem te paralisado, mas o Senhor está falando. Avance, multiplique aquilo que eu te dei para que eu não venha tirar de você, entregar aquele que já tem mais que você. Então, irmãos, essa é uma palavra, né, forte, mas o Senhor, através dela, né, o Senhor nos desperta, né, para vencer, né, o medo que tem nos paralisado, que tem feito com que não avançamos, que tem feito com que nós estagnamos ali, né, e guardamos aquilo que o Senhor nos deu. Então não guarde o que o Senhor te deu, mas siga em frente, né, para que você venha crescer, progredir no reino do Senhor. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu, né, para compartilhar com os irmãos nesse dia. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, obrigada por mais um dia. Obrigada, Senhor. Gratidão por tudo. Gratidão porque deitamos, dormimos e acordamos. Porque até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Pai, desde já também queremos te pedir que nos encoraje. Não permita, Senhor, com que o medo, né, venha nos paralisar. Com que o medo, né, venha fazer com que deixamos, né, de fazer o que o Senhor colocou em nossas mãos para fazermos, mas que venhamos avançar, né, que venhamos enfrentar, né, todo medo e obter vitória, porque maior é o Senhor, né, que nos chamou. E o Senhor nos encoraja, o Senhor nos ajuda, Senhor, nós cremos nisso. E desde já, Pai, eu quero te pedir que quando essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai, com o despertar do Senhor. E que todo medo, toda vergonha, toda timidez, o Senhor venha lançar por terra em nome de Jesus, Pai. E também queremos te pedir que o Senhor venha estar suprindo toda a nossa necessidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.